Amém. Evangelho de Jesus em João, capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. E quem crê que estas palavras são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim, glórias a Deus. Então todos que fizeram esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Os amados podem sentar-se. Queridos, eu olhando para esse primeiro versículo que a gente leu, o versículo 1, achei interessante porque eu lembrei do cego de Jericó. O cego de Jericó já tinha ouvido, aliás, falar do Senhor Jesus, a tal ponto de quando Jesus passou, ele começou a gritar. Lembram disso? Quem lembram? Né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já esse cego aí não estava gritando. E óbvio, sendo cego, também não estava vendo o Senhor Jesus passar. Mas o Senhor Jesus viu este homem. Já me faz pensar, queridos, que Ele está vendo cada um de nós. Ele não viu apenas aquele cego. Ele viu também a mulher samaritana. Ele viu também Filipe debaixo da figueira. Ele viu este cego e certamente está vendo cada um de nós. Então a primeira coisa que temos dessa palavra, o Senhor Jesus está olhando para nós. Amém, meus amados? E é interessante porque o homem não estava vendo Jesus, mas Jesus para e começa a olhar para o cego. Os discípulos que estavam com Jesus observaram, Jesus ainda não havia dito nada, mas os discípulos começam a falar. E o que eles falam? Está no versículo 2. Eles perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Queridos, está aí uma questão que tem batido forte no coração de tantos de nós. Diante das situações complicadas da nossa vida, a gente até tenta entender sofrimentos, pensando que foram coisas que vieram dos pais, e o motivo pelo qual a pessoa está enfrentando aquela dificuldade difícil é o fato do pai ter errado nisto, naquilo, pecado nisto, naquilo, e de alguma maneira trouxe consequências para aquela vida. E a gente então começa a procurar culpados. Muitas vezes a gente está vivendo isso porque pecou. Aí Jesus vai tratar disso. Jesus vai responder para os discípulos. E isso está no próximo versículo, quando ele diz assim, claramente e diretamente, Jesus diz: nem ele pecou e nem os seus pais. O sofrimento, na verdade, não era só dele, que aí já tinha uma certa idade, mas desde criança. Começa a pensar como é uma criança nascer sem a visão. É possível pensar que seus pais também tiveram uma luta, uma dificuldade, um sofrimento muito grande por conta do problema daquele filho. E coisas assim, meus amados irmãos, estão acontecendo em todo o tempo ao nosso redor. Acontece
fora da igreja, acontece dentro da igreja, acontece para quem crê, acontece para quem não crê. E isso traz alguma confusão. Faz a gente, tantas vezes, tirar conclusões erradas ao respeito disso. Porque aquela pergunta que fizeram para Jesus não era outra coisa a não ser manifestar aquilo que eles pensavam. Não foi diferente quando Jó caiu naquela enfermidade terrível, que eu creio que todos aqui conheçam, e os seus amigos, fazendo uma visita para, entre aspas, ajudar o Jó, foram numa só linha de raciocínio. E isto, os 4 amigos, o que eles pensavam? Esse cara deve ter feito alguma coisa errada, não é possível sofrer assim, sem que ele tenha cometido um pecado muito grave. Nós vimos no livro do Jó, que não era nada disso. É claro que Jó também era pecador. É claro que se você ficar pensando como foi a vida dele, você vai poder pensar que ele pecou também. Esse homem também com certeza era um pecador. Mas a causa do problema dele não era pecado, como muitos acham que é. E Jesus, é claro, ele diz, nenhum nem outro. E agora? Será que isto para nós não significa que a nossa preocupação em encontrar os culpados pelas situações difíceis que nós vivemos é de fato um caminho bom? Porque Jesus, quando diz nenhum nem outro, ele coloca uma terceira opção. Então não é o pecado dele, não é o pecado dos pais, o que é então? Bom, Jesus diz o que é. Ele diz, foi assim. Então, em outras palavras, nasceu cego, para que se manifestem nele, o quê? As obras de Deus. Se você está achando difícil entender uma coisa dessa, eu te compreendo, mas também compreendo o que Jesus deseja nos ensinar nessa noite. O caso de Lázaro foi assim também. As irmãs mandam avisar ao Senhor Jesus que Lázaro estava enfermo. Eu penso, aliás, a própria Bíblia mostra a expectativa que elas tinham de que Jesus saísse correndo para atender ao pedido delas e que chegasse a tempo de evitar a morte do grande amigo. Amigo este que Jesus amava. Mas você já sabe que ele morreu. E Jesus fala algo interessante, no mesmo instante em que ele recebe aquele comunicado, aquela informação. Queridos, eu quero que você pense que no momento em que você ora ao Senhor, quando você apresenta a tua situação, seja ela grave quanto for, seja emergencial, como só você sabe que é, o Senhor ouve a tua oração. Não significa que Ele vai agir da maneira como você espera, mas sim significa que Ele vai agir. E o que Ele diz na hora? Na mesma hora Ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste a glória de Deus. Sabe, eu acho que quando eles ouviram Jesus falando isso, a única coisa que eles puderam entender, que é a mesma coisa que a gente entende quando ouve uma palavra boa da parte do Senhor, o que eles entenderam? Ah, pronto, então ele não vai morrer. Então morrer não vai. Estamos garantidos aqui. Só que acontece que quando eles chegam lá, o que tinha acontecido com Lázaro? Estava morto há 4 dias. Mas aquele não era o fim. Aleluias. Então eu não sei se você traz
um sofrimento contigo desde o seu nascimento? Pode ser que sim. Pode ser que você ainda traga em teu coração marcas de momento, de um ou vários momentos da tua vida, que mudaram a tua história e que trouxeram grande sofrimento para você, ao ponto de você hoje não conseguir entender bem o porquê de tudo isso. Talvez por muitas vezes você chorou nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, a gente costuma dizer, onde foi que eu errei? O crente costuma dizer, eu pequei, Senhor, foi o pecado. A gente sabe que comete pecados, mas esse negócio de encontrar culpados, e às vezes o culpado não é o marido, não é a mulher, mas você está dizendo que é o marido, você está dizendo que é a esposa, o culpado são os filhos, o culpado é o patrão, o culpado é o governo, às vezes o culpado é o pastor da igreja, às vezes o culpado é a culpada, né? É a congregação que não ora por você, que não te estima, que não está junto contigo. E muitas vezes, irmãos, pessoas infelizmente chegam à conclusão que o culpado daquilo é Deus. E começa a agir, começa a tomar decisões, entre elas se afastar da fé, deixar de crer. E o Espírito Santo me tocou fortemente para nesta noite entregar para a igreja que esse esforço que você tem feito, identificar culpados, não é o caminho que Deus te deu. De nada vai valer isso. Culpa do marido, culpa dos pais, culpa da esposa, culpa dos filhos, culpa dos irmãos. E nessa noite o Senhor está dizendo o seguinte: não é tempo de procurar culpados, é tempo de dar vista aos cegos, aleluia! É tempo de enxergar, é tempo de abrir as nossas vistas espirituais. E isso não quer dizer que não haja um culpado, é possível que sim, nesse caso dele não, mas a gente pode entender que Daniel foi parar na cova dos leões porque os outros governadores e presidentes na Babilônia tinham inveja dele e armaram para que ele fosse lançado na cova dos leões. Pode ser que haja um culpado, mas eu quero que você entenda, meu amado irmão, que quando você identifica um culpado, automaticamente você também está identificando uma vítima. E eu quero que você entenda que em todo o Evangelho, Jesus nunca trabalhou com culpa e com vítima. E esses, infelizmente, são caminhos que nós escolhemos. Eu estou vivendo assim. Por quê? Porque meu marido fez isso. Ok. Nós não estamos excluindo os efeitos malignos que causa um marido viciado, a influência de um pai na vida do filho. A gente não está excluindo isso. Mas entendam, Jesus não trabalha apontando culpados. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para remover a culpa do mundo todo. Então por que o mundo todo não está livre de culpa? Porque justamente não aceitaram pela fé o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas quando eu aceito Jesus, não só eu aceito que a minha culpa foi removida pela morte dele, como também preciso aceitar que trabalhar balizado na culpa não vai te fazer chegar, não vai me fazer chegar a lugar nenhum. Por quê? Quando você identifica o culpado de um acidente, já sabe, foi o cara que pegou a contramão, veio de frente, matou uma família inteira. O culpado você achou, mas a família volta? Mudou alguma coisa? Trabalhar com culpas, né? Lançando a culpa sobre alguém, identificando a culpa, acusando de ser culpado, nunca vai resolver o teu problema. Amém? E ser vítima
Pode até acontecer, mas o vitimismo, ele vai mudar alguma coisa na tua vida? E quantas vezes não vai até piorar? Porque vem sentimentos ruins, um atrás do outro. Eu pergunto, você conhece alguma passagem bíblica que a pessoa se sentiu assim e foi curada? Não. O que a gente então pode fazer quando vivemos situações bem complicadas, de nascença ou não? Tem um culpado? Pode ter. Sim, pode ter. É óbvio que pode. No caso do Jó, por exemplo, foi o Satanás. Foi. Conhece a passagem? Ele passeando pela terra e tal, encontra com Deus, Deus pergunta, você viu meu servo Jó, ele é fiel, ele é temente a Deus, e o diabo diz, mas também tem tudo e tal, e o Senhor falou, aí ele falou, toca nele que você vai ver, e o Senhor falou, pode tocar. Quem tocou? O Satanás. Mas e aí, irmãos? Aí é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, que ao invés da gente ficar se lamentando pelo sofrimento que estamos vivendo, pela situação complicada que a gente se encontra nesse momento, ao invés disso a gente precisa buscar no Senhor. É bem possível, está na palavra, que é para manifestar obras de Deus. Você crê na palavra, você diz tudo é com permissão de Deus, você já sabe que Deus está no controle de tudo, então você começa a pensar, por que que Deus está permitindo que eu passe por isso? A gente pode perguntar, não pode? Mas eu vou te dar uma sugestão. Nós podemos fazer uma pergunta mais interessante, para chegar mais rápido onde tem que chegar. Então você, ao invés de perguntar, por que o Senhor permitiu? Você pode perguntar, já sei que permitiu. E sei que muitas vezes é para manifestar as tuas obras. Então sabe, Senhor, sabe o que eu quero saber nessa noite? Qual obra o Senhor quer manifestar através de mim? Então você está sofrendo? Irmão, sei que é difícil, porque já sofri também. E tenho as minhas dores também. Você não está falando aqui com alguém que está livre de todo mal, não. Mas eu vou aprendendo com o Senhor, eu vou entendendo pela palavra, que Ele quer manifestar uma obra dEle na minha vida. Agora entenda, o que é uma obra do Senhor? A gente pode confundir, irmãos, e achar que a única coisa que Deus sabe fazer, que a única coisa que é obra de Deus é o milagre. E milagre sim é uma obra do Senhor. O que é obra? O que Jesus quis dizer com as obras de Deus? Obras, as coisas que Deus faz. Está difícil para você? Deixa eu te dizer, Deus está fazendo alguma coisa em você. E Ele quer que você manifeste, Ele quer manifestar através de você uma obra que Ele está fazendo. Pode ser um milagre? Pode. Porque com esse rapaz foi um milagre, ele passou a ver, irmãos. Na vida de Lázaro foi um milagre, porque ele estava morto e ressuscitou. Foi um milagre. E eu creio em milagres. Eu creio em ressurreição. Quem crê também? Faz um sinal. Eu creio em milagres. Eu creio que o que está morto hoje pode viver amanhã. Aleluias! Uma das obras que Deus pode manifestar em nossa vida é o milagre. Mas não é a única coisa que Ele sabe fazer. Tantas vezes a obra que Ele está fazendo na minha vida e na tua, meu irmão, é uma obra de crescimento espiritual. Então Ele vê que você está bem, que não te falta nada, que você é uma pessoa justa, temente a Deus, cumpridor das suas obrigações, comprometido com a obra do Senhor. Mas Ele olha para você e Ele vê, eu quero que Ele seja mais.
Eu quero que ele tenha mais. Eu quero que a porção do Espírito Santo na vida dele aumente. Então ele vai fazer isso também. Então Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Mas depois de todo o processo, o final daquela história não foi um homem morto, caído por culpa de Satanás, não. Mas um homem restaurado, que recebeu tudo dobrado, e que no fim diz: eu antes ouvia falar, mas agora eu sei quem é Ele, porque eu ando com Ele, aleluias! Então isso que está acontecendo na tua vida, pode não ser outra coisa, a não ser Deus querendo realizar uma obra de crescimento espiritual, aleluias! Deus pode fazer muitas coisas por nós. Deus pode usar a nossa vida, é uma obra que Ele faz. Deus pode transformar a nossa vida, é uma obra que Ele faz. Pode ser uma obra de livramento. Sabe, daquelas que você diz: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor, eu estou perdendo tudo. Já não basta que eu estou sofrendo. Já não basta que não tem ninguém aqui me ajudando, me apoiando. Senhor, eu ainda bati o carro. O motor fundiu. A baragunzeta ali rachou. E agora, Senhor? Será que eu mereço isso, Senhor? É que você não sabe, meu irmão, que através de um sofrimento, que às vezes até vem de nascença, o Senhor não quer outra coisa, a não ser te livrar de um mal que você não conhece. Quantas vezes Deus está te tirando de uma empresa, e você está ali pensando: meu Deus, e agora? Não, agora você está saindo do lugar que ia te matar. Agora você está saindo de um lugar que ia te desviar. Agora Deus está tirando você de um lugar que não ia dar boa coisa. Então, uma das obras que Deus pode fazer na nossa vida é um livramento muito grande, aleluias. Quantas coisas nós estamos perdendo, irmãos, e a palavra certa não seria perder, mas se livrar, amém? E você fica procurando culpado. Ah, mas também meu marido, ah, também minha mulher, ah, também meus filhos, ah, também meus pais. Também nada, irmãos. Deus muitas vezes é Ele mesmo quem está fazendo, e nós precisamos crer nisso. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Agora vamos para o versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Respondam para mim em alto e bom tom. Quem disse isso? Pode falar sem medo. Quem disse isso? Jesus. Ah, foi Jesus que disse que convém que Ele faça as coisas de dia. O que significa isso? Você pode ficar aí debruçado em cima desse versículo, tentando entender qual é a simbologia do dia e da noite. Deixa eu te explicar, irmãos. Mesmo que você não saiba exatamente o que é, eu faço uma ideia muito grande e vou compartilhar com você. Mas o que nós lemos aí é suficiente para entender que isso significa um tempo. E que o dia significa o tempo da oportunidade. Oportunidade de ser abençoado, oportunidade de ser transformado, oportunidade de entender que esse sofrimento que você está vivendo é uma obra do Senhor na sua vida, que será manifesta para a glória dEle e para a bênção tua. Bênção tua, porque bênção de crente é glória do Senhor. Bênção de crente é glória do Senhor. Vamos aplaudir. Bênção de crente é obra do Senhor. Mas o que você vê no Cidade Alerta é obra de Satanás. Você sabe o que eu estou falando, eu não estou generalizando, mas você sabe muito bem o que se vê. Agora, o dia significa aquele tempo em que Jesus está trabalhando. E nós não podemos pensar
que ele vai trabalhar até não sei quando, porque ele diz: eu vou fazer aquilo que ele me enviou para fazer enquanto é dia. Mas ele diz: só que a noite vem. E a noite, o que significa a noite? Significa que o tempo acabou, que no escuro ele não vai trabalhar, que as trevas vão surgir e naquele tempo não vai dar mais, não vai dar mais, ele não vai fazer mais. Ele diz: ninguém pode trabalhar. Então, amada igreja, o Senhor está abrindo aqui nesta noite, através dessa palavra, um tempo de oportunidade na tua vida. Você está entendendo? Porque ainda é dia. Fala para o irmão que está do teu lado: é dia. Ainda é dia. Ainda temos essa oportunidade. O Senhor Jesus ainda está trabalhando, Ele está transformando vidas ainda. Ele está libertando ainda. Ele está fazendo as obras dele ainda, está livrando ainda, está moldando vidas ainda, está restaurando vidas ainda. Por quê? Porque é dia. É dia. Então eu tenho que correr para Jesus e agora. Então eu sou cego e ouço o que eles estão conversando, e ouço o que Jesus está dizendo, viu? Não é culpa dele. E o que esse moço deve ter ouvido? Quantas vezes na vida desse moço que não via, mas ouvia? Rapaz, você também não deve ter sido coisa boa, né? Você também, sua família, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein? Deve ter ouvido essas coisas. E agora ele está ouvindo algo diferente. Ele está dizendo: isso aqui não é pecado, é para a glória de Deus. É para se manifestar as obras que Deus faz. Agora ele está ouvindo alguém dizer, alguém que ele não conhecia, dizer assim: Deus vai manifestar uma coisa. Ele está fazendo uma coisa. Que coisa Deus está fazendo na tua vida? Deus está fazendo uma coisa na tua vida. Por isso que vem essa enfermidade. Por isso que vem esse sofrimento. Por isso que você se sente excluído muitas vezes. Por isso que você se sente discriminado muitas vezes. Por isso que você se sente inferior muitas vezes. Mas deixa eu te dizer, pode ser tudo isso mesmo. E pode até ser que exista culpado. Mas nessa noite o Senhor nos diz: não é tempo de procurar culpados, mas é tempo de dar vista aos cegos. Então não vamos mais falar disso. Aí ele vai para o versículo 5. Aí Jesus olha de novo para o rapaz. Aí Jesus vai mostrar que ele é a luz do mundo. Aí a igreja tem que pensar que nós somos luz do mundo também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se você é a luz do mundo, você vai dar luz. Você vai dar vistas. Você vai trabalhar no dia. Nós vamos trabalhar assim, amados. Enquanto é dia, nós estamos no tempo de fazer. Está na hora de você voltar a acreditar que quando você ora para uma pessoa, ela pode ser curada, amém? Está na hora de você acreditar, ou quem sabe voltar a acreditar, que quando você ora e pede pelo batismo no Espírito Santo, Ele ainda concede. Está na hora de você acreditar, ou quem sabe voltar a acreditar, que Ele está olhando para você. Amém? Então, o versículo 6, ele vai agir. Tendo dito isso, ele cuspiu na terra. Que coisa estranha. Porque o trabalhar de Deus, irmãos, não é do jeitinho que você pensa, não. E aí também não dá para entender, Jesus cospe no chão. Né? O cego ainda não estava vendo isso não. Mas alguém contou para ele, porque depois ele relatou isso. Cuspiu no chão, fez lá com a saliva um lodo, untou, né, com o lodo os olhos do cego, e no versículo 7 diz o quê? Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois, e lavou-se e voltou? Irmão, olha, vamos parar para pensar um pouco juntos aqui, o que pode ter acontecido no caminho. Porque o homem, eu acho que não conhecia Jesus.
Ele estava só ouvindo as coisas que estavam acontecendo. Todo o assunto ali era sobre ele. Assim como nessa noite, todo o assunto aqui é sobre você. Sobre eu. E aí, ele está no caminho. Ele não via, né? Então alguém levou ele até o tanque de Siloé, né, Stephanie? Lógico, né? Lógico, né? Foi assim, né? Alguém levando, né? E no caminho, ele perguntando, não está na Bíblia não, mas eu posso imaginar, porque ele não era mudo, né, Cida? Ele era só cego, ele não era mudo nem surdo. Então, alguém levando ele até o tanque de Siloé, sob ordens do Senhor Jesus, um homem que ele não conhecia, mas tinha ouvido a palavra, ele viu, mas por que o homem mandou? O que ele fez? O que ele passou no meu zóio? E aí falaram para ele, rapaz, dá até, mas vou falar. Você perguntou, vou falar. Ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou no seu. Então você está agora com lodo de terra cuspida no seu zóio. Aí vem a questão da fé. Aí vem muitas vezes aquilo que a gente não entende. Aí vem para mostrar, irmãos, como que um ato de fé na presença do Senhor faz diferença na nossa vida. O homem passou a vida toda sem enxergar, mas naquela hora ele podia dizer, só me faltava essa, já não me basta toda a desgraça que eu vivi na vida, e agora vem zombar de mim, fazer um negócio desse, eu não vou. Quem está entendendo aí? Mas o que aconteceu? Ele decidiu ir. E agora eu vou terminar rapidinho, porque no versículo 8, depois que ele volta vendo, os vizinhos, aqueles que antes tinha visto, né, que ele era cego, eles diziam assim, não é esse aquele que estava assentado e ficava mendigando o tempo todo? Sabe, irmão, é isso que o meu coração aqui, inspirado pelo Espírito, está dizendo para você nessa noite. Não é esse aquele que passava aquela dificuldade tão grande, não é esse aquele que só passava vergonha, não é esse aquele que só fazia coisas erradas, não é esse aquele que todo mundo apontava o dedo para acusar, não é esse que estava sempre sentado e mendigando. E aí a palavra diz no versículo 9, olha lá, uns diziam, é esse, outros, parece-se com ele, e aí ele mesmo dizia, sou eu mesmo, mesmo que você não seja mineiro, fica de pé, bate no teu peito e diz, sou eu mesmo. Porque, irmãos, postaram no Instagram que ele havia sido curado e os comentários lá embaixo era assim, uns dizendo, não é ele não, é outro, é o primo, é o irmão gêmeo, outros diziam, né? Olha que é ele, porque eu mesmo conheci esse homem. Mas o que importa nessa noite é você mesmo dizer diante do Senhor, para testemunhar ao mundo, aos teus vizinhos, aos teus parentes, a esse irmão que está aí do teu lado, fala para ele agora, não é na cara de é por você mesmo, rapaz, é por você mesmo que estou falando para você mesmo, sou eu, bate no teu peito e diz, sou eu, você, meu irmão em Cristo, é aquele que o Senhor colocou aqui nesta noite, para receber o poder desta palavra, amém? O poder desta palavra, não veio só para você conhecer ou se lembrar da história desse cego, mas veio para dizer ao teu coração, é para você que o Senhor Jesus está olhando, é de você que Ele está falando, as obras de Deus estão sendo manifestadas na tua vida, e por mais que você não esteja entendendo, está tudo tão atrapalhado, está tudo tão confuso, é tanta coisa na cabeça, é tanto pensamento, que uma hora te leva para baixo, outra hora faz você levantar um pouco, mas no fundo, tantos aqui continuam assentados naquele lugar,
Tantos aqui continuam dependendo de alguém para te tirar dali, levar para um lado e outro. E nessa noite, o Senhor está dizendo que Ele não quer saber quem é culpado. Não, Ele não quer saber o que aconteceu. O que Ele quer é fazer com que você veja, que espiritualmente você cresça e que a tua visão seja para manifestar as obras dele. Amém? Então quem crê, bota a mão no coração aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, nós recebemos a tua palavra. Pai querido, aqui estamos nos colocando, Senhor, às vezes no lugar dos discípulos, sem ter a consciência que o Senhor quer que a gente tenha, apontando culpados, sim, apontando para todos os lados e dando os nossos relatos, Senhor, que muitas vezes não tem nada a ver com as tuas obras. Mas tantos de nós aqui, Senhor, está no lugar desse cego, que sim, por consequências desconhecidas até, sim, porque é possível que hajam culpados por estarmos ali, mas nessa noite o Senhor está dizendo para confiar em Ti, para saber, para levarmos dentro do nosso coração a certeza de que o Senhor está fazendo algo nesse nosso momento de sofrimento. Essa nossa história não é para terminar assentado ali sem nada a ver, mas nessa noite o Senhor está nos convidando a abrir nossos olhos espirituais. E eu te agradeço, Pai, eu te agradeço. Pelo nome poderoso do Senhor Jesus, eu oro agora por cada irmão, cada irmã que nesta noite está aqui, Senhor, e recebe esta palavra. Que venha sobre ela, Deus querido, a manifestação do teu poder. Que as tuas obras, Senhor, através da vida deste meu irmão, desta minha irmã que está sofrendo agora, sim, Deus querido, faça-nos entender que é o Senhor quem está trabalhando. Que o Senhor nunca perdeu o controle. E nós sabemos, Deus querido, que o Senhor permite o sofrimento, permite os momentos difíceis. Mas hoje compreendemos e queremos que o Senhor nos mostre qual obra o Senhor está fazendo. E desde já nós ficamos disponíveis, Senhor. Sim, pode usar a nossa vida, pode usar esse momento da nossa vida, Senhor, porque eu estou aqui. E eu espero, Senhor, eu espero por este dia, e que o Senhor poderá olhar para nós e dizer: remove essa pedra, sai vivo desse lugar. Eu te agradeço, Pai, por esta palavra, e assim peço por todos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, a cura, a libertação. Eu peço, Senhor, por todos que aqui estão, que se desprendam desta busca por culpados, Senhor, e entendam que é tempo de enxergar. E eu peço assim em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia.